a política de informação perpassa as estruturas do Estado, pois esse Estado, enquanto detentor das cadeias de produção e disseminação da informação, ele exerce a forma mais importante de poder no mundo, que é o poder informacional. E isso é uma visão compartilhada por expoentes da área, como a Sandra Brahma, né? Ela é uma expoente da área lá nos Estados Unidos e estuda essa questão de política de informação e regimes de informação nessas estruturas de poder. Olá, eu sou o Logan Nobre, falo de Curitiba, sou um dos editores de marketing científico da revista ETZ, Novas Práticas em Informação e Conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista ETZ, uma ação do projeto de extensão, ciência aberta e a gestão da informação científica da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. No episódio de hoje está comigo Getúlio Valdemir Batista, que é mestrando em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Pernambuco, a UFPR. Ele é autor de um artigo sobre políticas de informação no Brasil, publicado na revista ETZ, e é sobre isso que nós vamos conversar agora. Getúlio, seja muito bem-vindo ao podcast Revista ETZ. Obrigado, Logan. Eu agradeço de antemão o convite feito. Também parabenizo pela iniciativa de difundir a ciência, né, para além dos muros da universidade. Então, além dos artigos que são publicados, é uma iniciativa muito interessante essa do podcast, do YouTube, para a difusão do conhecimento. Então, meus parabéns. E é uma inspiração para a gente que faz ciência, né, porque, dado o contexto de limitações de recursos e investimento nos últimos anos, ela ainda persiste e está aí trazendo esses resultados brilhantemente. Obrigado, Getúlio. Em nome de toda a equipe da revista ETZ, né? Obrigado. E a gente segue firme e forte aqui, né? Apesar de todos os pesares, fazendo divulgação científica. E Getúlio, aproveite e se apresenta para o nosso público te conhecer, de quem você é, de onde você fala hoje, o que você estudou, no que você trabalha, enfim. Esse é o seu momento de brilhar. Eu sou Getúlio Batista, eu estou falando de Bezerros, é uma cidade do interior do estado de Pernambuco, mas eu moro em Recife, por conta do mestrado em Ciência da Informação. Eu sou graduado em Gestão da Informação pela UFPE, estou no meu segundo ano de mestrado, também pela mesma instituição. Além disso, eu também estou fazendo especialização em Gestão Pública pela Universidade Federal de Santa Maria. A minha vida acadêmica ela começa assim que eu chego na universidade, lá em 2017. Já no primeiro período, eu fui contemplado com uma bolsa de iniciação acadêmica, a BIA, e aí eu fiz parte de um projeto intitulado Acessibilidade, Informação e Comunicação para a Democracia, e o objetivo desse projeto era realizar um planejamento pedagógico de um curso de pós-graduação a ser ofertado pela CEFOR, que é o Centro de Formação da Câmara de Deputados. Durante esse projeto, eu tive a oportunidade de começar a entender o mundo da pesquisa, realizar levantamento, participar de evento, coleta de dados, começar a escrever artigos. Mas aí, após um ano, ele encerrou, né, teve como fruto a apresentação de resumos em congressos e, como o projeto ter sido encerrado, eu fui viver as outras dimensões da universidade, né, que é o ensino, pesquisa e extensão. E aí eu comecei a participar de projetos de extensão, posteriormente fiz parte de diretor acadêmico, e aí, no meu terceiro ano de universidade, eu fui convidado pela professora doutora Sandra Siebra a fazer parte de um projeto de pesquisa de PIBIC, que era relacionado a dados abertos governamentais. Então aí começa, de fato, a minha inserção no mundo da pesquisa. Eu fiz 2 anos de PIBIC. O projeto consistia na criação de um protocolo de avaliação de maturidade e qualidade de dados abertos governamentais. E aí, no primeiro ano, eu trabalhei com dados relacionados à Previdência Social, que à época coincidiu com a reforma da Previdência, ou seja, eram dados de interesse social que precisavam ser avaliados para entendermos se atingia a finalidade de realizar um controle social, de identificar as condições em que se encontrava a Previdência Social naquele momento. No segundo ano, a gente coincidiu com a pandemia, e aí voltamos o estudo para ser aplicado ao contexto de dados de Covid-19 no estado de Pernambuco. Houve um melhoramento do protocolo de avaliação e aí aplicamos ele. Como resultado, a gente teve artigos publicados, resumos e encerrou esse meu momento dentro da graduação, coincidiu com a finalização da minha graduação. Logo em seguida, eu me candidato ao mestrado. E aí,
Os meus estudos de interesse, eles se concentraram inicialmente nessa área de dados abertos governamentais. A partir dessa experiência, eu levei essa proposição também para o meu mestrado, mas aí, à medida que eu fui conversando com minha orientadora, a gente readequou o projeto. E atualmente eu estou trabalhando com dados, mas com a gestão de dados de uma política pública da cidade do Recife, que é o Compaz. O Compaz é um instrumento de prevenção de violência. E aí a gente tem 4 atualmente ativos e mais 2 em construção. O Compaz é baseado na ideia das bibliotecas parques lá da Colômbia. Foi um instrumento super importante para a gente reduzir a violência ao qual estava persistindo lá na realidade colombiana. E aí importamos esse modelo adequado a essa realidade de Recife. São feitas ofertas de atividades, ações para promoção de exercícios físico, desenvolvimento profissional, atividades de consultoria jurídica, que faz com que parcela dessa sociedade ao qual o Compaz está inserido, que naturalmente não tem o direito a exercer essa cidadania plena, passem a exercer através dessas iniciativas ofertadas pelo Compaz. Então, o objetivo geral da minha dissertação é criar ao apresentar um modelo metodológico para auxiliar na gestão desses dados e a tomada de decisão de atores estratégicos na condução dessa política pública. A construção desse artigo é fruto de uma disciplina que foi cursada no programa de pós-graduação. Ele é fruto também de uma parceria feita com o Rinaldo. Rinaldo já conheço há algum tempo. E aí a gente, em 2022, cursamos a disciplina de Política de Informação. A disciplina pedia projeto final, que seria um artigo relacionado a essa temática. Mas aí, para a gente fazer esse trabalho, algumas premissas precisavam ser atendidas, porque ele não pesquisa isso. Ele é da área de estudos métricos, então ele domina todas as metrias, e eu venho chegando nessa área de políticas de informação. Então, teria que haver uma interlocução entre os meus estudos e o dele para essa parceria ser efetivada. E aí ele propôs trabalharmos os indicadores de produção sobre o tema política de informação a nível nacional, empregando a bibliometria para mapear e gerar indicadores que tentem descrever, quantificar, prognosticar o processo de construção desse conhecimento e emprega também a sintometria como instrumento de análise desses indicadores, né, apresentando a evolução, o declínio da área, né, as possibilidades futuras dos estudos que poderão ser desenvolvidos. Então, o objetivo geral desse trabalho foi apresentar os indicadores de produção sobre política de informação no Brasil, por meio de um estudo exploratório e bibliográfico. E aí a gente utiliza a base de dados brasileira, né, de ciência da informação, a BRAPSE, e os anais do ENACIB, porque os expoentes da área, os principais estudos, discussões em torno do tema política de informação estão nesse GT. Logo, há uma concentração de produção que vai refletir na nossa análise. Então, achamos por bem acompanhar essas produções do ENACIB. E aí, o nosso recorte temporal parte de 2010 a 2020, em razão de 2 situações. A primeira é que a gente tem a promulgação da Lei de Acesso à Informação. Então, o termo política de informação, ele é considerado um termo guarda-chuva, que contempla várias outras temáticas. Então, ele envolve dados abertos, direito à informação, regimes de informação, economia da informação. E aí, a Lei de Acesso à Informação surge para efetivar um direito fundamental de acesso à informação e, consequentemente, a ciência da informação, preocupada com as questões de acesso, uso e reuso da informação, tende a construir conhecimento em relação a isso, observar as dificuldades, as possibilidades em torno dessa nova lei. Depois, a gente tem a promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados, que também é um importante instrumento legal para garantir o direito fundamental à privacidade. E aí, a gente tem isso lá em 2018, que vai refletir nas nossas análises. A gente percebeu mais na frente, quando chegar essa parte, que não teve um reflexo direto ainda, porque é tudo muito novo, a LGPD. Então, a próxima década, um estudo futuro que for ser feito, a gente vai conseguir identificar essa predominância de estudos relacionados à LGPD, as questões éticas e morais de controladores de dados, e assim sucessivamente. E aí a gente faz uma delimitação de palavras-chave
para recuperar esses artigos na Abrapse e nos anais do NANCIB. A gente apenas utiliza o termo política de informação. E aí, naturalmente, a política de informação perpassa as estruturas do Estado, pois esse Estado, enquanto detentor das cadeias de produção e disseminação da informação, ele exerce a forma mais importante de poder no mundo, que é o poder informacional. E isso é uma visão compartilhada por expoentes da área, como a Sandra Brahma, né? Ela é uma expoente da área lá nos Estados Unidos e estuda essa questão de política de informação e regimes de informação nessas estruturas de poder. Em linhas gerais, uma política de informação é aquela que engloba leis, regulamentos, que lidam com qualquer estágio da cadeia de produção da informação. E aí, para a implementação e institucionalização de uma política de informação, envolve mais do que uma decisão de vamos institucionalizar, vamos legalizar uma política, mas sim as diversas ações para implementar essas decisões que foram tomadas, né? Dar condições, subsídios para que elas sejam efetivadas. E aí a gente traz nas nossas análises e resultados importantes indicadores sobre essa produção científica. A gente começa com a distribuição anual dos artigos sobre o tema política de informação, nesse escopo de 2010 a 2020, e percebemos que não há uma regularidade no número de produção. Uma das razões para isso deve-se ao fato de que, ao definirmos no nosso escopo de pesquisa, delimitamos apenas o termo política de informação. Então, ao recuperar os artigos, percebemos que outros trabalhos faziam parte desse escopo de política de informação, mas não tinham em suas palavras-chave o termo política de informação. Então, em razão dessa decisão de escolher apenas o termo, a gente explica essa irregularidade de produção. Vale ressaltar ainda que eu havia esquecido, ao fazer a recuperação desses artigos lá na Abrapse e nos anais, a gente recuperou um total de 102 trabalhos. Mas feitas as análises, né, aqueles trabalhos duplicados, ou que não faziam parte do escopo temporal, restaram apenas 68 artigos para serem feitas as análises. E aí, posterior a isso, a gente tem a distribuição das tendências temáticas desses artigos, né, desses 68 artigos. Predomina a política de informação, mas há também estudos sobre regime de informação, sobre acesso à informação, sobre lei de acesso à informação, sobre gestão da informação, e entre outros temas que fazem parte desse termo guarda-chuva, como assim a gente denomina. Um outro fato que a gente chama a atenção é sobre o ranking das instituições mais produtivas. Naturalmente, a gente tem o contexto de que a região sudeste ela é tida como pioneira em muitos campos, na economia, na saúde, na educação, dado o contexto do sistema capitalista predominar nesse escopo geográfico do nosso país. E aí a gente percebeu que os estudos também relacionados ao tema política de informação predominam na região sudeste. E escancara mais ainda a nossa dificuldade dos diversos Brasis que temos. Na região norte, a gente não tem nenhum trabalho relacionado ao tema política de informação. Então, dadas as dificuldades de acesso, né, de promoção do ensino para essas outras regiões mais afastadas geograficamente dos grandes centros econômicos, implica também na difusão de pesquisas e discussões relacionadas ao tema de política de informação. Muito bem. Então, você deu aqui um panorama geral do seu artigo, né? O que vocês fizeram, por que vocês fizeram, como fizeram, tá bem interessante. E eu queria que tu tentasse resumir agora, principalmente, Getúlio, para quem não é da nossa área de ciência da informação, para quem não é da gestão da informação, para quem não conhece as políticas da informação. Se tu pudesse dizer para essas pessoas que estão se interessando pelo tema, meu artigo é sobre tal coisa, o que você diria? Meu artigo dispõe sobre as relações de política de informação e o exercício da nossa democracia. Né? Basicamente, a predominância dos estudos de direito à informação, de lei de acesso à informação, de regimes de informação, faz parte da nossa vida enquanto cidadão, enquanto responsáveis por realizar controle social, prestação de contas. Então, eu diria que seria basicamente esse contexto, faz parte do nosso ser enquanto cidadão pertencente a um Estado.
Muito bem, muito bem. Um bom resumo. E quanto aos resultados do seu artigo, né? Depois que você terminou, submeteu, entregou a revista e você ficou pensando sobre o seu resultado, né? Porque a gente nunca se livra de um artigo, né? Mesmo quando a gente submete, já tá tudo ok, a gente fica pensando sobre ele. Como é que você se sentiu em relação aos seus resultados? Você se sentiu feliz? Você sentiu que você alcançou aquilo que você buscava? Como é que é a tua visão agora enquanto autor que já entregou o artigo? Né? A gente entende que foi alcançado na medida que a gente traz essas proposições nas análises de resultados, mas entendemos que merecíamos ter colocado outros termos além só do política de informação, porque traria uma discussão mais rica, mais encorpada a esse contexto. Talvez apenas o termo política de informação tenha deixado um trabalho com um escopo menor de análise de resultados e das possibilidades que esse termo próprio comporta. E aí a gente tem com perspectiva futura, justamente estruturar outros termos a partir dos nossos resultados, que identificamos os termos subjacentes que predominam junto com a palavra-chave política de informação, novos estudos também relacionados às novas discussões que serão apresentadas, tanto em decorrência da Lei Geral de Proteção de Dados, quanto de novos estudos que vão surgir nessa próxima década. Então, a expectativa nossa é que daqui a 7 anos a gente faça uma nova análise a partir dos novos movimentos que foram acontecendo durante esse período de tempo. E você deu agora, nesse momento, uma dica e já deu outra aí atrás, mas eu quero fazer essa mesma pergunta agora, né? Que indicação de pesquisa futura você daria para quem está nos acompanhando agora, nos ouvindo, nos assistindo e se interessou por esse assunto, mas não quer esperar esses 7 anos aí, quer fazer talvez um artigo neste ano de 2023, na área de política da informação, e a pessoa quer continuar algo que você iniciou neste artigo que a gente está tratando aqui hoje? Que dica você daria? Qual seria o rumo interessante para essa pessoa continuar? Eu me dedicaria esforços para a realidade da produção científica ser concentrada apenas na região sudeste do tema, né? Tentar identificar quais razões, circunstâncias que outras regiões do país, né, como a região norte e centro-oeste, que tiveram seu número reduzido de produção, e aí dedicaria esforços nesse sentido. Talvez, né, a partir da ampliação dos termos usados na pesquisa, de repente consegue retornar algum trabalho dessa região e ver quais alternativas para colocar isso em discussão, porque é interesse nacional. A política de informação, como eu disse, faz parte da nossa vida enquanto cidadão, então interessa a todos. E fora do mundo das pesquisas, quem é o Getúlio? O que que você faz do seu tempo livre? Quais são os seus hobbies? O que que o Lattes e o seu LinkedIn não contam sobre você? A Getúlio é um cara que ama pedalar, muito adepto de rolês naturais, praia, cachoeiras, e gosta também de ler, né? A maior parte do tempo se dedica também à leitura, museus, escutar música, o que uma pessoa de vida comum faz. Você gostaria de fazer alguma indicação cultural, um filme, um livro, uma série, um podcast sobre qualquer assunto? Um livro, que na verdade eu ainda estou lendo, mas a partir das primeiras páginas eu vi esse livro, é fenomenal. É um livro sobre educação financeira, tem como nome A Psicologia Financeira e foi escrito por Morgan Housel. É um dos livros mais vendidos sobre o tema, então é uma linguagem clara e muito próxima da realidade. Ele tem uma reflexão bem interessante sobre como lidamos com o dinheiro e como isso afeta a nossa vida, as nossas relações, tanto internamente na nossa família quanto em sociedade. E aí ele tem uma reflexão que eu acho fenomenal, né? O sucesso financeiro, ele diz que não tem nada a ver com a sua inteligência e muito mais a ver com o nosso comportamento. E aí a forma como alguém se comporta é uma coisa muito difícil de se ensinar, mesmo para pessoas bastante inteligentes. Isso em um contexto de que estamos em um sistema capitalista que nos levam a um consumismo descontrolado. Naturalmente, o tema educação financeira não é muito bem difundido na nossa sociedade e a gente vê isso quando a gente olha para os números, né? O ano passado, em outubro de 2022, saiu uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de que 8 a cada 10 famílias estão endividadas. É um número crítico. Isso reflete numa vida plena e feliz, ao qual todos nós buscamos. Então, esse livro ele traz, por meio de exemplos práticos, como somos conduzidos a desperdiçar a nossa relação, que poderia ser sadia, com o dinheiro. E aí, é essa a minha indicação.
Tá ótimo. A indicação do Getúlio estará aí na descrição do episódio. Getúlio, muito obrigado por ter aceito o convite e ter vindo aqui conversar conosco. Eu que agradeço, Logan. Peço desculpas novamente pela pressa ao falar, coisas de principiante. Tá tranquilo, Getúlio, muito obrigado, viu? E chegamos ao fim de mais um podcast Revista ETZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da UFPR. Na descrição estão os contatos do entrevistado e o link para você conhecer mais sobre o artigo Política da Informação no Brasil, Panorama da Produção Científica na Ciência da Informação, escrito pelo Getúlio, que conversou conosco aqui agora, e também pelo Rinaldo Ribeiro de Melo. Na descrição do episódio estão os links para você encontrar a Revista ETZ, um periódico científico interdisciplinar de acesso aberto do programa de pós-graduação em Gestão da Informação da UFPR. A Revista ETZ tem um site e também está no LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram e nos maiores agregadores de podcast do planeta. Basta procurar por Revista ETZ. Eu sou o Logan Nobre e a gente se fala no próximo episódio. Até mais. Tchau.